qualquer outra chapa para disputar com ele, já que seriam necessárias 4 federações e 4 clubes apoiarem o registro de um concorrente. O próximo mandato começa em 26 e termina em 2030. Entre os vice-presidentes está Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista, que chegou a acenar aí como um candidato de oposição, mas aí compôs e tudo mais. E o Ronaldo, como o Arnaldo falou, retirou a sua candidatura na semana passada, sua possibilidade de candidatura na semana passada. Agora, o que está me lembrando, Casão e Danilo, esse momento do Dorival me lembra um pouco o momento do Mano Menezes, que fazia um trabalho ok, parecia que estava começando a engrenar, nem é o caso do Dorival dessa vez. Um ano antes da Copa, tchau, muda a presidência da CBF e tal, chega o Filipão, e aí o resto da história a gente sabe. O fator técnico estrangeiro, Edinaldo até 2030, é pesado, vocês não acham? Até respondendo o questionamento do Arnaldo, eu não tenho a menor dúvida que no meio do ano o Ancelotti definindo a saída do Real Madrid, o Edinaldo volta a falar com ele. Assim, menor dúvida, porque por tudo que eu já conversei e trabalhei apurando nos bastidores ali da seleção brasileira desde a Copa de 2022, a gente trouxe ali um pouquinho depois da Copa, na cobertura do UOL, até que o Ancelotti já era o nome do Edinaldo. Muita gente duvidou na época, né? Como assim Edinaldo? E no final ficou provado que de fato ele estava atrás e queria o Edinaldo. E eu não tenho a menor dúvida, eu queria o Ancelotti, desculpa, e eu não tenho a menor dúvida que depois disso, depois dessa data FIFA aqui e com a eventual saída do Ancelotti do Real Madrid, ele volta a conversar. É uma vontade do Edinaldo de trazer um treinador estrangeiro e também por ele olhar para o mercado e não ver nenhum nome que convença o suficiente, né? E mais, nos bastidores, o Ancelotti é um nome amplamente aprovado pelos jogadores, porque vários deles já trabalharam com o Ancelotti. O Ancelotti tem um estilo paizão, tem o esquema do filho dele, que trabalha muito a parte tática, muito a parte de campo, e o Ancelotti é um cara que é muito líder no sentido de união do elenco e tal. Ele chegaria abraçado pelo Vini Júnior, chegaria abraçado pelo Rodrigo, já trabalhou com outros jogadores em outros momentos da carreira dele, em outros clubes, foi campeão em todo lugar que passou. E na ausência de um líder dentro de campo, de repente uma figura dessa fora de campo pode ser a solução para a seleção brasileira, que parece perdida, parece sem rumo. E aí você vai falar, mas há um ano da Copa? Sim, há um ano da Copa pode ser uma solução, porque eu acho que o Edinaldo pensa bastante nisso. E eu vou te dizer, talvez não demore tanto. Um empate contra a Colômbia, uma derrota contra a Argentina, daqui 10, 15 dias a gente já vai voltar a falar disso. A gente não tá secando o Dorival não aqui, mas eu vou falar 2 outros nomes, na verdade 3, Casão. Falaram do Ancelotti, o Danilo falou, não tem dúvida que ele, se a coisa não andar agora, ele pode ser de novo sondado, vai acabar seu contrato no Real Madrid. Eu vou falar mais 3 nomes, que também... Guardiola era um dos nomes, tá meio mal lá, não sei o quê, sempre é nome, tá meio mal no City. Jorge Jesus, que sonha em dirigir a seleção. E vou falar mais um, e a torcida do Flamengo talvez não goste. Felipe Luiz. Só descarta o Jorge Jesus aí, porque com a briga dele com o Neymar, esquece. Tem isso, né? O Edinaldo não compra essa. Bom, e aí, Casão? Bom ponto do Danilo. Descarte Jorge Jesus por causa da briga com o Neymar. E os outros? Felipe Luiz, que tal? Então, bom ponto do Danilo, concordo com ele, mas é um péssimo ponto para a seleção brasileira. Então a gente continua. Não, o Edinaldo para a seleção brasileira, porque o Neymar não gosta, então não pode ser o treinador da seleção brasileira. Se o Neymar gosta, não importa se os outros 22 não gostem. Vai ser treinador da seleção brasileira. Se o Neymar não gosta de psicóloga, não tem psicóloga na seleção brasileira. Se ele gosta, tem. Então essa é a seleção brasileira que nós temos desde quando o Neymar entrou. É assim. Se o Neymar gosta, tem. Se o Neymar não gosta, não tem. Enfim. Um grande treinador, fez um trabalho fantástico no Flamengo, mas o Neymar não gosta, então a foto dele está queimada na foto. Eu acho, o Felipe Luiz, cara, assim, ó, vai começar agora Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil daqui a pouco. O Flamengo vem jogando muito bem, é o melhor time
É o melhor time do começo do ano. Eu acredito que não terá problemas inicialmente o Flamengo. Vão ter vitórias atrás de vitórias aí, bons jogos, pode até empatar ou perder algumas jogando bem. O que pesa pro Felipe Luiz é o risco dele não ter experiência, né? Um ano antes da Copa, você coloca um treinador menos experiente de uma lista, o que pode acontecer? E aí é uma coisa que a gente não sabe. Então eu acho que enfraquece um pouco o Felipe Luiz nessa questão de experiência e um ano para a Copa. Mas eu concordo com o Danilo, que o Ancelotti fica forte nessa história, mais do que o Guardiola. Mais do que o Guardiola. Agora, o Ancelotti, eu acho que o Ancelotti é um treinador. Ele sempre foi capitão dos times que ele jogou. Sim. E eu tava pensando, quando a gente tava conversando, a gente tava falando de liderança de equipe, liderança de jogador, né? Personalidade de equipe, personalidade de jogador. Quantos capitães de verdade tem nessa seleção brasileira nos clubes deles? De verdade. Não capitão por fase técnica, capitão de personalidade. Quantos tem? O Danilo foi capitão na Juventus, né? Danilo... Foi capitão na Juventus. O Marquinhos foi capitão na Juventus. Ih, gripou? Você não está só. Só Benegripe é Benegripe. Fórmula única com cafeína, analgésico e antialérgico. É gripe, Benegripe. Quando não tem o outro, né? O Rafinha é capitão por liderança. O Rafinha está sendo capitão por fase técnica. Sim. Né? Você tem não razão. é porque ele tem liderança porque ele chegou agora. Fase técnica. Porque eu fiquei pensando em outras seleções brasileiras e personalidade de equipe, ganhando ou perdendo Copa. Por exemplo, em 82, perdemos a Copa para a Itália. Você tinha o Oscar, que era capitão de São Paulo. Você tinha o Cerezo, que era capitão do Atlético. Você tinha o Zico, que era capitão do Flamengo. Você tinha o Magrão, que era o capitão da seleção brasileira. Isso. No Corinthians era o Vladimir, até por tempo de casa. Mas na seleção brasileira era o Sócrates. Aquela seleção perdeu para a Itália, mas tinha personalidade de equipe. Sim. A de 2002 tinha personalidade de equipe. Certo? Quem era o capitão de 2002? A de 94, da seleção. Cafu. E em 94 tinha personalidade de equipe. Pra caramba, inclusive.